A paz do Senhor, meus amados irmãos, um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite para todos, depende do horário que você esteja vendo esse vídeo. Estamos começando mais um momento de reflexão, um momento de paz, um momento de intimidade com Deus, amém? Antes de começar, vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, para a maior divulgação desse conteúdo da Palavra de Deus, amém? Meus amados irmãos, a reflexão de hoje, ela está no livro de Lucas, capítulo 17, do 1 ao 19. Capítulo 17, do 11 ao 19, corrigindo aqui, amém? Fala da cura de 10 leprosos. Eu vou me ater apenas em um versículo para não ficar muito extenso o conteúdo. O versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Amém? Meus amados irmãos, essa aqui é uma história muito linda, nos passa umas lições muito poderosas, né? Fala de um grupo de leprosos que foram curados. Amém? E no final das contas, eram 10 leprosos, todos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer a Jesus. Então, meus amados irmãos, a lepra é aquela doença de pele que todo mundo conhece, né? Uma doença horrível de pele que dá aquela coceira, deixa a pele da pessoa meio esbranquiçada e com muita coceira, uma coceira terrível. É uma doença infecciosa, ela é transmissível, passa para outras pessoas. Hoje em dia é conhecido como hanseníase, né? Mas hoje em dia o tratamento é bem mais rápido, tem tratamentos com antibiótico e outras coisas a mais. Naquela época era bem mais difícil de se tratar uma lepra. Era bem mais difícil de se tratar. Então, meus amados irmãos, naquela época, as pessoas que eram diagnosticadas com lepra, né? Os sacerdotes, eles davam uma espécie de um laudo, de um diagnóstico, e falavam assim: você foi diagnosticado com lepra e a partir de agora você não pode conviver com a sociedade, você vai ficar excluído. Então aquelas pessoas ficavam excluídas da sociedade até que essa doença sarasse ou passasse, e aí sim as pessoas voltavam aos sacerdotes. E os sacerdotes analisavam e diziam se eles estavam aptos a voltar para a sociedade ou não. Amém? Então, o que acontece? Meus amados irmãos? Jesus vinha passando aqui pela cidade entre a Samaria e a Galileia, né? Jesus ia passando, se deparou com um grupo de leprosos. E a Bíblia diz que esses leprosos pararam de longe, né? E clamaram a misericórdia de Jesus. O grupo de leprosos viram Jesus e de longe eles falaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Aqueles homens clamaram ao Senhor Jesus Cristo. E aqui vem aquela lição para cada um de nós, para mim e para você. Você tem clamado ao Senhor Jesus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem buscado a face do Senhor? Então isso fica essas perguntas para reflexão minha, reflexão sua. Amém? Se nós não estivermos fazendo estas coisas, é bom que a gente comece a fazer. Ter mais intimidade com Deus, clamar mais ao Senhor, porque o Senhor, Ele ouve
Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor. Os leprosos pararam de longe e falaram: Mestre, tende misericórdia de nós, Mestre. Em outras palavras, ele estava falando: Jesus, socorro, Jesus. Nós estamos excluídos da sociedade, nós estamos isolados, nós estamos sofrendo. Tem misericórdia de nós, Senhor. E a palavra diz que imediatamente Jesus fala: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Mas por quê? Exatamente o que eu acabei de explicar, né? Porque eram os sacerdotes naquela época os responsáveis para dar o aval e falar que a pessoa estava apta a viver na sociedade ou não, né? Então, meus amados irmãos, o que acontece? Aí a palavra diz que indo eles, imediatamente foram curados. E sendo eles curados, a palavra diz que eram 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer a Jesus, né? E esse que voltou era um estrangeiro, era um samaritano. Os samaritanos, irmão, eu não vou entrar nesse detalhe muito agora, mas os samaritanos e os judeus não se batiam, não se davam bem de jeito nenhum. Mas isso é uma longa história, eu não vou me ater a esses detalhes agora, para não perder o foco. Então os samaritanos não foram os judeus, né, que voltaram para agradecer a Jesus pela cura. Foi exatamente o samaritano, digamos assim, o estrangeiro, né? Então veja bem que aqui a gente vê a gratidão por parte de um e a ingratidão por parte dos outros, né? Então aqui vem outra lição para mim e para você, meu irmão. Você tem agradecido a Deus? Como é que está o seu nível de agradecimento a Deus? Porque muitas das vezes a gente só pede e esquece de agradecer a Deus. Você tem agradecido a Deus pelo seu dia? Pela sua vida? Pela sua saúde? Você tem agradecido a Deus porque você está enxergando, está ouvindo, está falando, né? O seu olfato está ok? Você tem agradecido a Deus pela sua vida e sua família e o seu trabalho? Então, irmãos, essa palavra nos passa uma lição para nós sermos mais gratos a Deus. Jesus tinha o hábito de agradecer a Deus. Cada vez que ele fez a multiplicação dos pães, primeiramente ele agradecia a Deus. Quando eles iam cear, primeiramente Jesus agradecia a Deus. E o próprio Paulo fala: em tudo dai graça. A palavra de Deus diz: em tudo dai graça, né? Então, irmão, seja mais grato. Seja mais íntimo de Jesus. Tenha mais intimidade e momento com o Senhor. Clame ao Senhor, independentemente da situação que você esteja passando, porque Jesus, ele tem poder para sarar a enfermidade, ressuscitar morto e muito mais do que nós podemos imaginar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar em agradecimento a esse momento e a palavra do Senhor. Amém? Feche teus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mais uma vez estamos aqui, Senhor, sendo grato, Pai, assim como aquele samaritano fez. Ele voltou, caiu aos teus pés, Jesus, e agradeceu pela bênção e pelo milagre que tinha recebido. Então, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela bênção, pela saúde, pela vida, pelo trabalho, pela nossa família, Jesus. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor é a resposta para os meus problemas, é a solução para os meus problemas. Obrigado porque o Senhor é uma fonte inesgotável de paz, de consolo, de conforto, de luz, de verdade, de justiça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é nosso Pai querido, é nosso Pai amado. Então, Jesus, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor.
que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas. Que nós podemos ser lavados pelo teu sangue poderoso, o qual foi derramado lá na cruz do Calvário. Salva nossas almas, Jesus. Escreve o nosso nome no livro da vida, Deus. Perdoa nossos pecados e tem misericórdia de nós, assim como o Senhor teve misericórdia daqueles leprosos. Mas que nós venhamos a ser grato, igual aquele samaritano. Por isso, Deus, obrigado, Senhor, por tudo e muito mais, em nome de Jesus.